Então, oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite aí às pessoas que estão nos acompanhando. Eu tô olhando aqui o meu cameraman aí, se tá dando ok, se a imagem tá legal, se vocês estão conseguindo me ver. Tá? Hoje nós estamos na nossa quinta live, tá? Eu tô bem contente, bem feliz de estar passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês, tirando também muitas dúvidas, porque a live, o objetivo dela é isso, tá? É sanar as dúvidas de vocês, que são clientes ou pessoas que também são profissionais e que estão aí nas minhas redes sociais e me acompanham e também estão conhecendo um pouquinho do meu dia a dia, um pouco da minha experiência como micropigmentadora. Semana passada eu não fiz a live, tá? Por causa que eu estou me organizando na parte burocrática do meu negócio, né? Eu estou organizando aí os meus portfólios do meu trabalho e também muito material, muito conteúdo para mim poder trabalhar, passar aqui nas lives, para mim divulgar no meu Instagram, nas minhas redes sociais, para vocês também conhecerem um pouquinho dos meus trabalhos. Então, hoje eu quis trazer mais um tema para vocês, tá? Eu tô buscando trazer toda a semana um tema diferente, tá? A gente já falou um pouquinho sobre despigmentação de sobrancelhas, já falamos um pouco sobre olho, micropigmentação de olhos, falamos também um pouquinho sobre micropigmentação de lábios e sobrancelha. E hoje eu quis trazer para vocês designer de sobrancelha, para vocês também conhecerem um pouquinho, sanarem um pouco das dúvidas, porque sempre tem clientes que nos procuram, pedem dúvidas que elas têm, clientes que eu atendo no meu espaço aqui também, e eu acabo conversando com elas e sanando dúvida delas. E essas conversas que eu tenho aqui no meu espaço, as conversas que eu recebo às vezes de questionamentos no meu WhatsApp, né? Eu quis trazer aqui para vocês hoje para nós conversar um pouquinho. Se vocês souberem de alguém que gosta de sobrancelhas, que tem dúvidas sobre o designer, compartilhe aí a nossa live para mais pessoas poderem acompanhar e saberem e conhecerem um pouquinho mais sobre esse procedimento, tá bom? E se vocês tiverem dúvida, enquanto eu estiver falando algum tema, que vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, vocês me questionem, vocês me perguntem, que eu vou tentar responder tudo, tá bom? Então vamos seguir lá. Gente, vocês sabem qual que é a diferença entre designer e designer? Então eu quis trazer para vocês aqui. Esse designer que a gente diz, é o trabalho realizado, é o procedimento que a gente faz, é o projeto do desenho que a gente faz na sobrancelha da cliente. E o designer, com o E e R no final, é o profissional que executa esse trabalho. Então, às vezes as pessoas mandam perguntas pra gente, eu quero fazer a minha sobrancelha, mas elas não sabem se elas querem fazer um designer, se elas querem fazer a micropigmentação e tal. Então eu só quis trazer pra vocês essa sigla, até pra vocês que às vezes nos procuram nas redes sociais, para vocês saberem o que é o designer e o designer, né? Então se vocês virem isso daí nas redes sociais, então um quer se referir ao trabalho realizado e outro se refere ao profissional que executa aquele procedimento. Dúvidas, mais dúvidas, né? Existe uma idade para começar a fazer design de sobrancelha? Então, eu tenho muitas mães que me procuram para saber qual que se já tem uma idade específica para sua filha ou para sua sobrinha ou quem seja tirar a sobrancelha. Não existe uma idade específica para que a pessoa tire a sobrancelha. Eu já peguei casos de meninas que têm 10 anos e tem muito excesso no rosto, chega a ser uma poluição ali na face, né? E algumas pessoas até dizem, é uma monossílaba, uma monossobrancelha, né? Uma monossobrancelha, uma única sobrancelha. Então, já fiz de meninas com 10 anos, tá? O designer.
E isso não tem problema nenhum. Eu acho que tanto a mãe quanto a filha ou a menina que resolver fazer o seu primeiro design, ela tem que se sentir à vontade, né? Ela vai se olhar no espelho, ela vai achar, não, já tá na hora de eu arrumar minha sobrancelha, deixar ela bonitinha, tirar os excessos. Quando a pessoa inicia fazendo o design, eu assim, procuro sempre deixar o mais grossa possível. Eu só tento retirar aqueles excessos de pelo que tem ali naquela região da sobrancelha, né? E tento não modificar muito o seu formato de sobrancelha, o seu desenho. Eu tento deixar o mais natural possível, porque assim, se você começar a afinar a sobrancelha muito cedo, dar um formato muito já arqueado ou tentar modificar o formato da sobrancelha, isso pode prejudicar no futuro, tá ok? E aqui essa segunda pergunta já complementa a primeira. Já nascemos com o formato das sobrancelhas definida? Sim. Tem pessoas que já nascem com um formato de sobrancelha mais arqueada. Tem algumas pessoas que nascem com um formato mais reto. Tem algumas pessoas que nascem com um formato mais caído. Então, isso já vem da genética, já vem da natureza da pessoa. Então, não é o profissional da micropigmentação que vai dizer que você vai ter uma sobrancelha arqueada, que você vai ter uma sobrancelha mais reta, né? Não, isso já vem da pessoa mesmo. O profissional da design de sobrancelha, o que ele vai fazer? Ele vai apenas exercer a função dele, que é fazer a limpeza dos pelos em roda do formato da sobrancelha. Você vai delinear, você vai, vamos dizer assim, destacar a sobrancelha, mas sem modificar o formato natural da sobrancelha, tá ok? Então assim, às vezes eu tenho muitas clientes que me falam assim: Paty, eu quero dar uma arqueadinha na sobrancelha. Ai, Paty, eu quero dar uma levantadinha aqui. Ai, eu queria que tivesse mais pelo no final da minha sobrancelha. Gente, isso é uma coisa da natureza da cliente. Não tem como a gente fazer uma alteração ali, entende? Então, se você já nasceu com ela arqueada, parabéns, você já tem uma sobrancelha um pouquinho mais levantadinha e tal. Mas se você nasceu com aquele perfil mais reto ou um pouquinho mais caidinha, não tem muito que a gente possa fazer no design de sobrancelha. Mas quem sabe na micropigmentação dá sim para dar uma melhoradinha nesse formato, tá ok? Fazer o design rejuvenesce? Com certeza, tá? Com certeza sim. Por quê? Você pode perceber assim, se uma pessoa que não tira a sobrancelha e você olha para ela, ela tem um semblante mais carregado, um semblante mais poluído, um semblante assim envelhecido, descuidado. E quando você vê uma sobrancelha bem tiradinha, bem bonitinha, com um formato bacana, pode ser com rena, pode ser com sombra, pode ser com lápis, que eu não sugiro, mas pode ser uma micropigmentação, algo bem ali harmônico com o formato do rosto, fica muito lindo. Agora, quando você encontra uma pessoa, agora principalmente nessa época em que a gente usa muita máscara, e esse formato aqui há um destaque muito grande, e a pessoa não faz, vamos dizer, a manutenção das suas sobrancelhas, quando você olha para ela, você pensa, poxa, não está valorizando esse olhar. E eu vejo assim, muita diferença nas clientes quando elas vêm fazer e que elas se olham. Gente, rejuvenesce pra caramba. Vocês podem até ver também nos antes e depois que eu posto da micropigmentação. Vocês percebem o quanto modifica? O quanto a pessoa parece que rejuvenesceu, aquela limpeza na face que foi feita dos excessos de pelos, nossa, mudou pra caramba. Às vezes, tem muitas clientes que eu até falo, tem bastante pelo, mas ela quer dar uma definição para a sobrancelha e por isso ela faz a micropigmentação. E quando você vê que a gente faz toda a limpeza para fazer a micro e definir bem o formatinho, só com a limpeza que você faz na sobrancelha, nossa, já parece que até o olhar dela levantou. Aquele olhar poluído de pelos vai dar uma leve caída nos olhos, envelhece sim. E se você fazer a manutenção do seu design de sobrancelha, com certeza você vai ter um olhar mais jovem, tá? Vamos seguindo aí com a nossa live.
Se vocês têm dúvidas, coloca suas perguntinhas aí. Como podemos realizar o procedimento de design de sobrancelha? Então eu vou colocar algumas diquinhas aqui para vocês, tá? O que eu sempre indico? A partir de 20 dias após o teu design de sobrancelha, você já pode estar retornando fazer novamente. Por que 20 dias? Normalmente é o ciclo que o pelo leva para sair para fora de novo e começar todo o ciclo de crescimento novamente. Então, a partir dos 20 dias, você já pode estar se organizando para fazer o seu agendamento, ou você já pode manter ele sempre agendado, a cada 25 dias, a cada 30 dias, mas você já mantém ele ali entre 20 e 30 dias, bacana, tá? Mas passou de 40 dias, você já perdeu totalmente aquele formato bonito e definido que você consegue com o design de sobrancelha. E você está com a sua sobrancelha, com o seu olhar, com o seu rosto extremamente carregado pela quantidade de pelos. Existem clientes que quase não nasce pelo, mas mesmo aquelas que quase não nasce pelo, só de você demorar muito para fazer a sua manutenção, você acaba perdendo aquele formato bem desenhadinho que no design de sobrancelha você consegue ter, né? E também, assim, aquelas pessoas que nascem muito pelo. Gente, não fica agradável, né? Ele desfavorece muito o olhar e a harmonia do rosto. Tá ok? Se vocês têm dúvida, perguntem aí. Escolha um profissional capacitado para realizar o procedimento. Gente, o que eu falo nessa parte para vocês? Se vocês fizeram sobrancelha com alguma pessoa, vocês fizeram seu design de sobrancelha com alguém e vocês gostaram do trabalho, do resultado, como ficou, não troquem, não fiquem pulando de galho em galho. Hoje eu estou fazendo meu cabelo aqui, vou aproveitar e fazer aqui. Amanhã eu vou ir numa outra cidade, vou fazer meu cabelo, aproveitar e fazer minha sobrancelha lá. Cada profissional tem um jeito de trabalhar, uma forma de trabalhar, tem uma visão em relação a esse procedimento. E se às vezes você fica pulando de galho em galho, pode ser que num desses galhos que vocês pulem, vocês encontrem alguém não capacitado para fazer o seu design de sobrancelha. E aí vai fazer o quê? Vai estragar o seu designer, ou vai afinar demais, ou vai cavucar e tirar um pelo que não era para ter tirado. Então, se você se acostumou a fazer com um profissional, não fique pulando de galho em galho, tá? Valorize esse profissional, fique com ele, que ele vai saber cuidar da sua sobrancelha, né? A gente profissional, eu falo por mim, eu sempre estou buscando me aperfeiçoar, sempre estou buscando ideias, novidades para as minhas clientes e eu procuro sempre fazer um ótimo trabalho. Sempre deixo aberto para elas se elas querem falar alguma coisa, se elas querem que eu melhore alguma coisa, também estou sempre muito aberta a isso. Não mexa na sua sobrancelha em casa. Lembra que esses dias eu fiz uma enquete para vocês e vocês me responderam? Então, eu perguntei, você já fez alguma besteira na sobrancelha sozinha? Gente, 80% das minhas clientes que responderam, das pessoas que estão me acompanhando nas redes sociais, me responderam que já fizeram isso. Então, para vocês verem como é grande a quantidade de pessoas que mexem na sobrancelha em casa, que mexem sozinho. A primeira coisa, assim, o primeiro conselho que eu dou para vocês é joguem a pinça fora, né? Ou escondam ela, não deixem ela à vista para vocês não ficarem ali fuçando. Esses dias eu até chamei a atenção da minha sobrinha, a Mari. Não sei se ela tá assistindo aí, né? Mas ela é bem novinha, ela tá com 13, 14, né, amor? Acho que é 13, 14 anos. E aí faz já quase um ano que eu tô tirando a sobrancelha dela, tô fazendo o design da sobrancelha dela. E ela tem uma peculiaridade na sobrancelha, porque ela é uma sobrancelha um pouco mais larga, mas ela é muito rala. Então, às vezes, se você tirar um pelinho que não é o apropriado, que não é o certo você tirar, você acaba fazendo uma toca na sobrancelha. E aí eu peguei ela e ela andou mexendo na sobrancelha e acabou realmente aparecendo uma falha na sobrancelha dela, que a gente já fez o designer, ainda não cobriu 100% aquela falha. E às vezes um pelinho tirado errado, você leva 3, 4, 5, 6 meses para você recuperar aquela falha, tá ok? Então,
Não mexo na sobrancelha em casa, tá, pessoal? Não mexo. Deixa o profissional fazer isso. Porque assim, eu digo pra vocês o quê? Quando a gente tá se olhando no espelho, você tem uma visão. Quando um profissional tá te olhando, tá fazendo o teu design, ele tem uma outra visão. Então, o profissional sempre vai conseguir aproximar quase 100% a tua sobrancelha do correto. E você não, porque você olha de um jeito aqui, você olha de um jeito assim, para tirar a sobrancelha. E é ali que acaba acontecendo as cagadas, né? Acaba acontecendo as cagadas. Então, não mexa em casa, conselho meu. Seguindo aqui. Ainda seguindo como se realizar o procedimento de design. A primeira coisa que a gente faz quando a cliente chega aqui é higienizar. Se a cliente tem lápis na sobrancelha, tem sombra na sobrancelha, maquiagem que acaba ali em cima da região das sobrancelhas, a primeira coisa que a gente vai fazer é a higienização. Então, se você vai sair de casa só para vir fazer o design, não precisa passar maquiagem na região das sobrancelhas, porque quando chegar aqui eu vou acabar tirando tudo, né? Então, não precisem passar ali. Mas às vezes tem clientes que fazem já a maquiagem de manhã cedo, saem pro trabalho e no final da tarde vêm fazer a sua manutenção nas sobrancelhas. E aí acaba ainda tendo resíduos de maquiagem e a gente vai fazer a higienização aqui no estúdio. Aí eu faço sempre ou a marcação com linha ou com lápis. Isso aí é uma opção do profissional que ele vai utilizar. A linha eu normalmente uso quando eu vou fazer já o procedimento de micropigmentação. Aí eu uso a linha, ele é um negócio, um meio de você fazer a marcação da sobrancelha mais preciso. Ele auxilia para que você faça uma marcação mais precisa. E como eu já estou nesse ramo da sobrancelha há 6 anos, eu gosto muito de utilizar o lápis. Então, todas as minhas clientes que me acompanham aqui no meu espaço, que vêm aqui fazer sua manutenção de sobrancelhas, vocês sabem que eu utilizo o lápis para fazer as marcações. Isso é uma coisa assim que é praxe meu. Gosto muito. Os meios que a gente pode estar removendo os excessos dos pelos. Você pode estar utilizando uma linha, a pinça ou cera. Qualquer um dos métodos que você utilizar, ou o profissional utilizar, ou aqui no nosso espaço que a gente utiliza, qualquer um deles é o correto. Já trabalhei com linha, hoje eu só trabalho com pinça. E agora eu vou começar a adaptar mais um pouco com cera também, que eu achei uma cera bem legal para mim utilizar nas clientes e vai dar um resultado bem bacana também. Vai ser finalizar o procedimento melhor, tá? Qualquer um deles você pode estar utilizando. Às vezes tem cliente que tem alergia à cera, tem clientes que têm alergia à linha e também tem clientes que têm uma sensibilidade, uma alergia à pinça, tá? Já encontrei esses 3 tipos de cliente, tá? Isso é normal acontecer. Tem peles que são extremamente sensíveis e só de você encostar, fazer algum atrito ali, a pessoa sente mesmo, a pele também fica mais irritada. Então, a pele da gente, a sobrancelha ali, aquela região, quando você já começa a fazer a retirada dos pelos, o nosso organismo, a nossa defesa do nosso organismo já vai tudo para aquela região ali para tentar, vamos dizer, a pele se irrita, né? Quando você tira o pelinho do bulbo ali, a pele já está começando a se irritar, já vê que algo está acontecendo de errado, já imagina que é uma lesão, algo diferente no organismo, e toda a defesa do nosso organismo vai para aquela região ali para trabalhar e sanar, ver o que está acontecendo ali. Isso é bem normal. Então, por isso que normalmente essa região aqui fica avermelhada quando você faz a remoção dos pelos. O design, a gente não pode alterar o formato natural das sobrancelhas. Então, pessoal, por mais que vocês desejem uma sobrancelha mais arqueada, uma sobrancelha mais comprida, uma sobrancelha mais próxima, a gente vai trabalhar o formato da sua sobrancelha, dos seus pelos. Às vezes tem algumas pessoas que chegam pra mim e falam assim: Paty, eu queria fazer a rena pra mim ver como que vai ficar quando eu fazer a micro. Então, pessoal, a micro você tem uma opção
e você poder melhorar alguns aspectos do seu formato da tua sobrancelha. E já no design a gente não tem como fazer isso, tá? O design a gente vai utilizar os seus pelos, vai tentar trabalhar com eles o máximo possível, tentar aproveitar o máximo possível dos pelos que estão naquela região da sobrancelha e não modificar o formato. Já na micropigmentação a gente consegue trabalhar, a gente consegue dar uma modificada aqui, uma modificada ali, às vezes deixá-la um pouquinho mais grossa, aproximar as sobrancelhas, deixar ela um pouquinho com uma cauda um pouco mais comprida. Algumas vezes dá pra gente levantar o olhar e tudo. Então na micropigmentação a gente consegue fazer sim alguns ajustes, mas no designer não, a gente não consegue, tá? Então, se você acha que às vezes como designer você vai conseguir ter uma noção de como vai ficar a sua micropigmentação, infelizmente eu vou avisando que não. São totalmente diferentes os dois procedimentos, tá ok? Tá tudo certo aí, Evandro? Uma pergunta. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Para pele mais oleosa, qual das técnicas é melhor? Quem perguntou foi a Cássia, mãe do Theo. Para pele oleosa, de micropigmentação, então, na micropigmentação, depende, assim, ó, se você for usar o Tebori, que é aquela laminazinha, ela vai ter uma durabilidade menor. Se for usar o dermógrafo para fazer os fios, vai ter uma durabilidade maior, tá? O dermógrafo, como ele lesiona menos a pele, ele consegue depositar mais pigmento e não tem um processo inflamatório tão grande. Já com o Tebori, às vezes o processo inflamatório é maior e por isso a fixação do pigmento é menor. E na pele oleosa, infelizmente, como há uma produção de sebo ali, né, o pigmento acaba sendo expelido mais fácil. Então, com o dermógrafo você consegue uma fixação maior. E aí no dermógrafo você pode fazer tanto a fio como a shadow, que as duas ficam muito boa. A shadow, ela dá aquele efeito sombra, como eu já expliquei para vocês em umas outras lives. E o fio no dermógrafo, em alguns casos, pode dar uma leve expandida para os lados por causa da pele oleosa, tá? Mas se você fazer um fio muito fino, tentar lesionar o menos possível a pele, o fio pode ficar mais intacto, tá? Mas a pele oleosa, ela é uma pele assim, das peles mais difíceis de se trabalhar, tá? Pra gente buscar um resultado 100% já é um pouquinho mais complicado. Espero que eu tenha respondido. Entre a pele oleosa, eu sempre procuro trabalhar mais com o dermógrafo. Quando eu já sinto que a pele é bem oleosa, ela é bem espessa, ela é mais grossa, então eu procuro trabalhar com o dermógrafo, que aí a fixação é melhor da micropigmentação do que o Tebori, que é a lâmina, tá? Quais os recursos que temos no design de sobrancelha? Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas das opções que a gente pode estar trabalhando no designer quando vocês vêm fazer a manutenção das sobrancelhas. Que é utilizar a rena, para todos os tipos de tom de pele tem a rena. Então, não se preocupe, eu sou clarinha, eu sou ruiva, eu sou morena. Então, para todos os tipos de pele tem o seu tom de rena, tá? E agora a gente também tá vindo a rena ombre. A rena ombre é aquela clarinha no início e mais escura no final. Eu coloquei aqui uma figurinha para vocês verem como que é. Hoje à tarde eu ia fazer uma para deixar uma clienta de amostra, colocar vamos dizer assim, uma foto de uma sobrancelha ombre, mas não deu tempo de eu fazer. Mas amanhã eu vou ter um encaixinho na minha agenda, eu vou conseguir fazer e eu vou postar a foto para vocês, tá? E aqui é uma rena tradicional, né? Que a gente faz do início ao fim a mesma cor. Então a rena para todos os tipos de pele, normalmente a gente trabalha essa. Dificilmente tem alguém que pede essa rena ombre, tá? Mas eu já tive clientes que me pediram, eu já fiz. E ficou bem legal, ficou bem bonita. Então amanhã eu vou postar pra vocês, me cobrem, que eu vou postar pra vocês. Tem a tintura de fios também. A tintura de fios eu adoro ela, porque é uma pigmentação assim, pra quem é muito branquinha, ou pra quem assim não gosta daquela coisa tão chamativa, tão marcada como a rena,
a tintura de fios ela é ideal para fazer. Para quem que eu indico mais a tintura de fios? Para as pessoas que fazem tinturas no cabelo, que já começou a surgir fios brancos. Então, se você já tem uma certa idade, já começou a aparecer aquele fiozinho aqui, aquele fiozinho ali, tem no cabelo também os fiozinhos brancos, faça a tintura de fios. Ela tem uma durabilidade bem maior, tá? Ela dura de 30 a 40 dias a tintura no fio, tá? Ela não pinta a pele. Tintura de fios não pinta a pele, apenas os fios, tá? Então já diz, ó, tintura, eu esqueci o D, mas a tintura de fios pinta só os fios. Então, se você é loirinha, se você tem fios brancos, ele vai destacar bastante. Já para uma pessoa de morena ou pele negra, não vai ter destaque, tá? Não vai ter aquela destaque que você às vezes busca numa rena, tá? A rena sim vai ter um destaque bem maior, vai marcar, porque a rena pinta a pele e a tintura de fios não. Então, por isso que a rena, a durabilidade na pele, dependendo da pele, ela vai durar no máximo 15 dias. Normalmente ela dura uma semana e aí depois ela fica bem fraquinha na pele, no máximo 15 dias tu não tem mais nada. Uma pele oleosa vai durar uma semana, porque realmente é algo que nem a profissional consegue controlar e muito menos a cliente. Porque isso é o negócio da pele mesmo, que não segura a tintura ali nela. Então, a rena para uma pele oleosa vai durar aí uma semana, no máximo 2 semanas. Mas eu acho muito difícil. Já numa pele normal, a seca, a durabilidade é muito maior, porque parece que a pele suga aquilo ali, tá? Então, por isso que aguenta bem mais. E também utilizar sombra na sobrancelha. Gente, evitem usar lápis, tá? Não usem lápis na sobrancelha, porque o lápis, por ele ser mais grosso, por ele ser cremoso, quando ele pega ali na pele, ele pode fechar os poros, aí não tem o lugarzinho pro pelo sair para fora, que ele vai entupir. Então não é legal, não vai colaborar para surgir novos pelos na sobrancelha. Vocês podem perceber que todas as pessoas que usam muito lápis acaba diminuindo bastante os pelos na sobrancelha. Diminui bastante. Então, se você usa lápis, deixe de usar o lápis, já deixe ele de lado e comece a usar sombra. Existem hoje no mercado da maquiagem, no caso, né? Ou em farmácias que vendem cosmético, nas lojas que vendem cosméticos, na internet, tem muita material já apropriado, específico para sobrancelha, linhas assim bem em contas, não tem nada muito caro, você pode estar adquirindo essas sombras para você estar utilizando ali na sobrancelha e evitando usar o lápis. Aqui nos meus atendimentos, para quem não faz não faz a rena, eu utilizo no final para finalizar sombra. Então a sombra em pó, que ela é muito leve e ela não vai carregar a sua pele para, vamos dizer, impedir que os pelos saiam na sobrancelha. Até aqui tá ok? Vocês estão entendendo bem? Então, seguindo. O que nós devemos evitar usar na sobrancelha? Então, como eu falei para vocês, o lápis de sobrancelha é um dos requisitos que vocês devem cortar na rotina de vocês. Eliminem isso, não usem lápis na sobrancelha. Base, gente, assim, maquiagem é maravilhoso usar, eu gosto muito de maquiagem, sou apaixonada por maquiagem, mas assim, não utilizem sombra, não utilizem base, corretivo em cima da sobrancelha e nem o lápis, porque isso pode carregar demais. Se você não tiver uma higienização correta, você vai estar prejudicando a sobrancelha, estará prejudicando o crescimento dos pelos, tá ok? Então evitem usar nessa região da sobrancelha. Eu vejo muita gente usando, até quem faz micropigmentação de sobrancelhas. Quando vocês forem fazer, passarem maquiagem no rosto,
Então vocês utilizem assim, ó, passem, desenhem o rosto, né? Passem aqui por baixo, passem por aqui, mas não em cima da sobrancelha. Mesmo você tendo um procedimento de micropigmentação, não passe em cima da sobrancelha, tá ok? Isso ajuda muito você a manter a sua sobrancelha sempre bonita. Então isso é uma das coisas que vocês devem riscar da rotina de vocês. Procurem não afinar a sobrancelha. Eu até tinha clientes já que, eu queria afinar um pouco mais a minha sobrancelha. Não, gente, não que não possa. Se você gosta, tudo bem. Gosto a gente não se discute. Mas minha opinião profissional, quanto mais você afinar, você não tem como você recuperar a sua sobrancelha depois. Se depois você quiser engrossar ela, deixar ela ficar mais grossinha, ou você vai ter que ficar uns 6 meses ou mais sem fazer a manutenção das sobrancelhas, ou você vai ter que fazer uma micropigmentação. Porque quando você começa naquelas regiões em que você consegue ver brilho na sobrancelha, ela não vai nascer mais pelo ali. Você pode ver um careca, vamos passar aí um exemplo de um careca. Quando você começa a ver a testa aqui do careca, aqui na cabeça dele, que é onde tem brilho, gente, ali não nasce mais cabelo, não nasce mais pelo nunca mais, tá? Não tem mais nascer, o bulbo já morreu, não tem mais a nascer pelo ali. E a sobrancelha é a mesma coisa. Se você começa a fazer a retirada dos pelos, você retira uma vez, você retira duas, na terceira não nasce mais, tá? Terceira, quarta vez ali já não nasce mais. Vocês podem perceber assim, eu tenho muitas clientes que começaram novinhas a tirar a sobrancelha comigo, e hoje, quando elas vêm fazer a manutenção, elas já têm metade dos pelos que elas tinham quando elas começaram a fazer o design de sobrancelha. Então, realmente diminui bastante. E com o passar dos anos, a gente vai perdendo mais pelo, mais cabelo, mais cílios, vai perdendo tudo, tá? Então, evitem vocês afinar a sobrancelha. Descolorir os fios, colocar química, usar aquela química que a gente faz mecha. Não fazer isso na sobrancelha, porque você também vai enfraquecer os pelos ali e eles vão começar a cair. Se como a gente já faz as mechas e às vezes o nosso cabelo começa a cair, imagine os pelos da sobrancelha, que são pelos finos e não tem a mesma resistência que um cabelo da cabeça. Então, procurem evitar fazer isso. Não fazer aqueles cortes, tá? Eu tinha uma cliente minha que ela vinha fazer design toda semana e ela dizia, Paty, faz pra mim aquele desenho. Eu falei, não. Você pode ficar brava comigo, você pode me trocar, né? E fazer sobrancelha em outro lugar. Não vou ficar brava, mas eu, como profissional, eu sei que se eu fizer aquilo, eu vou estar prejudicando a sobrancelha dela. E por isso eu me recuso a fazer isso. Então, evite fazer esses cortes. Tem clientes que não vai voltar mais os pelos mesmo. Isso é uma moda que hoje tá aqui, pode ser que ano que vem não esteja mais. E aí? Não vai nascer mais pelo, aí você vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer, você vai ter que fazer uma micropigmentação, vai ter que fazer algo ali para cobrir aquele buraco que tá ali, entende? Então eu evito fazer, não faço esses cortes na sobrancelha. Eu não sei como é que é o nome disso, tá? Mas eu já coloquei cortes para vocês marcarem isso e não fazerem. Arquear em excesso, ou seja, modificar o formato, então não comecem a arquear. O que a gente mais encontra é aquelas sobrancelhas, como é que eu posso dizer? Tem um nome específico para elas, mas assim, as pessoas têm vamos dizer, um tufinho de pelo aqui e o restante ela chega a ser fina, 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 fina. Por que isso? Porque foi a tentativa de arquear a sobrancelha, aí aqui no começo não tirou e aqui o final acabou afinando demais a sobrancelha. E aí não tem mais o que fazer, só com micropigmentação. Não separar demais as sobrancelhas aqui, tá? O profissional sabe certas medidas que tem que ser, então vocês em casa não tentem tirar demais aqui na região, que se vocês começarem a tirar demais, vocês vão afastar as sobrancelhas e vai desvalorizar o olhar de vocês. Continuando. Tá tudo ok aí, Pedro? O pessoal tá participando. Mandem um oi aí pra mim.
que que vocês estão me acompanhando aí. Mandinho um beijo. De onde que estão assistindo? E me falem aí de que estágio que vocês estão assistindo também, né? De onde que vocês estão assistindo aí a nossa live. Pra mim poder mandar um abraço e um beijo pra vocês. O que contribui para aumentar os pelos da sobrancelha? Então aqui eu vou dar algumas dicas pra vocês. Tem muito mais dicas, tá? Mas aqui eu só trouxe algumas coisas que vocês podem estar fazendo aí no seu dia a dia para contribuir para que essas sobrancelhas fiquem ainda mais bonitas. Ter uma alimentação saudável. Então, gente, se vocês tiverem uma alimentação saudável, com os alimentos corretos, beberem líquido, até fazer exercício... Amor, você traz um copo d'água para mim, por favor. Então, se vocês manterem uma alimentação saudável, consequentemente o seu organismo vai estar aí produzindo tudo que é de correto e principalmente os pelos vão estar saindo normalmente, não vai estar tendo queda nos pelos da sobrancelha. A gente tem épocas tem épocas no ano que a gente perde muito cabelo, a gente perde cílios, a gente perde sobrancelha. Então procurem ter uma alimentação saudável, sono, isso também contribui para vocês terem uma sobrancelha bonita e não ter uma queda excessiva dos pelos. Limpar a região, esfoliar. Gente, eu não sei se vocês conhecem alguém ou se é o caso de vocês que tem aquela sobrancelha que começa a escamar, tem muitas casquinhas na região das sobrancelhas. Gente, isso é uma dermatite, normalmente é uma dermatite, tá? E essa dermatite, eu só vou tomar uma água que tá meio... Também estou falando bastante, né? Então, na região da sobrancelha, começa a escamar. Essa escamação normalmente é uma dermatite, tá? E essa dermatite é fungo, tá? É um fungo que foi alojado ali na sobrancelha. É muito parecido com as casquinhas que a gente tem aqui na sobrancelha, a produção de sebo. Então, tudo isso vem aqui para a região da sobrancelha. Tem gente que da região da sobrancelha espalha para testa, nariz, começa a descer para baixo. Então, o que eu sugiro? Você pode procurar um profissional, um dermatologista, para você pegar um tratamento específico para aquela região das sobrancelhas, ou você pode começar a fazer uma higienização naquela região, que seria esfoliar, lavar com um sabonete específico para pele oleosa, né? E você pentear sempre a sua sobrancelha, você vai conseguir ativar aquela região para que ela fique cada vez melhor. Pentear também as sobrancelhas ativa o crescimento dos pelos. Então higienize essa região. Se vocês verem que a região da sobrancelha de vocês está saindo casquinha, não deixem para amanhã ou para depois para vocês tratarem isso. Porque essa escamação, essa casquinha, cada vez mais ela vai crescendo, ela vai aumentando a produção e isso vai prejudicando os pelos, vai começar a ter queda de pelos na sobrancelha, vai começar a diminuir, alguns poros ali já vai fechar, já não vai vir mais pelo, a tua sobrancelha já não vai ter mais a mesma densidade que ela tinha antes. Então evitem deixar essa escamação crescer cada vez mais. Então, se a tua sobrancelha faz essa escamação, comece a higienizar ou procure um profissional. Se você vê que com a higienização você não tem um bom resultado, procure um dermatologista e trate, porque isso é um fungo, tá ok? Tem alguma pergunta, amor? Manda um oi aí pra Daya, Elisete, Maribel Bride. Então, um beijo pra Daya, pra Mari, pra Elisete. Obrigada por vocês estarem me acompanhando aí. Continuando. Utilizar um sérum apropriado. Hoje no mercado, a gente já viu que está surgindo bastante regeneradores. Ai, agora me fugiu a palavra. Regeneradores de sobrancelha. Então, o que acontece? A gente vai fazer a aplicação naquela região e vai massagear, tá? Para fazer com que a pele consiga absorver aqueles nutrientes, aquele sérum, aquelas vitaminas ali naquela região para que volte a fazer a produção dos pelos novamente.
Então você pode estar adquirindo esses sérums. Eu também ouvi falar muito bem nos últimos dias sobre o óleo de rícino. Esse, se você aplicar de noite na sobrancelha e fazer a higienização dele de manhã, ele vai ajudar, ele vai ativar o crescimento dos pelos. Então eu ouço muito, eu estou vendo muitos profissionais na área da sobrancelha falando desse óleo, que estão tendo bons resultados com as clientes, que ele ajuda a ativar o surgimento de novos pelos, tá? Então você pode estar utilizando esses dois métodos, tá? Evitar estresse, tá? O estresse acaba caindo cabelo, sobrancelha, cílios, tá? Ele prejudica bastante, então evite isso. A micropigmentação ativa sim o crescimento dos pelos na região da sobrancelha, tá? Por quê? Primeira coisa, você vai parar de tirar a sobrancelha em excesso, só vai tirar em roda do desenho. Então no meio, quando nascer o pelinho, você não vai acabar retirando, então automaticamente ele vai permanecer ali por mais tempo. Então já vai começar a encher mais essa sobrancelha. E em segundo lugar, como naquela região a gente vai fazer a ativação das células, vai ter uma renovação celular ali, vai conseguir ativar alguns poros e vai fazer com que sim, nasçam novos pelos ali. Então a micropigmentação colabora bastante para o surgimento de novos pelinhos. Dentro da design de sobrancelha tem muito conteúdo, tem muita coisa que eu posso estar explicando para vocês. Pode ser que eu tenha esquecido de tirar alguma dúvida de vocês em relação a design de sobrancelha, tá? Mas também eu não queria me estender muito, né, nesse assunto. E eu queria falar para vocês que tem interesse em trabalhar com design de sobrancelha, que vocês gostam dessa área da beleza. Então o Estúdio Paty Machado está abrindo a agenda para dar cursos profissionalizantes de design de sobrancelha, tanto VIP quanto em dupla. Eu tenho um método aí que eu já desenvolvi e apostilas e conteúdos, tanto teórico como prático, para vocês conseguirem saírem ótimos profissionais aí para o mercado de trabalho. Todas as pessoas em que eu ministrei curso de design de sobrancelha, eu sempre tentei passar o máximo do meu conhecimento, o máximo da minha vivência como profissional e mostrar para eles, fazer com que eles vejam como um trabalho tem que ser, qual é a responsabilidade de um profissional de design de sobrancelha, tá? E agora aqui no meu espaço novo, com novas ideias de ensino, né? Eu estou muito feliz por trazer uma metodologia nova para mim passar todo o meu conhecimento para os alunos. Então, quem tiver interesse nessa área, ou se você souber de alguém que quer se profissionalizar, quer ter uma renda extra, então pode informar que o Estúdio Paty Machado está fornecendo esses cursos aí para o pessoal. Então, a minha live de hoje era sobre isso. Se vocês tiverem mais dúvidas em relação a esse tema, se vocês quiserem saber mais informações sobre o curso, valores, datas, como que funciona, quantas horas de curso como ele vai ser trabalhado, vocês podem me mandar uma mensagem, tanto no direct aí, me mandem o telefone de contato de vocês, que eu vou estar entrando em contato pelo WhatsApp para mim poder mandar os informativos sobre o curso de design de sobrancelha. Semana que vem eu quero trazer para vocês uma novidade, que eu estou fazendo um curso agora, tá? Eu sou a profissional dos cursos. Eu estou fazendo um novo curso aí sobre uma técnica que está vindo, que é o Hidragloss. Ele é um procedimento de hidratação para lábios. Então, é um procedimento bem tranquilo, indolor. E ainda a gente consegue colocar uma corzinha no lábio. Ele é só um tratamento para os lábios. A gente está numa época aí de frio, onde tem muitas pessoas que têm o lábio super rachado, que saem muito aquelas pelezinhas e tal. E essa nova técnica que está surgindo aí na área da micropigmentação,
ele veio aí para facilitar a vida das pessoas e conseguir melhorar os lábios, tá? Eu sempre falo, e até falei na outra live, que quando você decidir fazer uma micropigmentação de lábios, você tem que hidratar os lábios. Se você não tiver uma boa hidratação, você não vai conseguir uma fixação do pigmento. Eu relatei pra vocês que eu fiz a minha micropigmentação segunda-feira passada, já faz uma semana. No primeiro dia, no segundo dia, não sei se vocês viram, os meus lábios estavam muito vermelhos, acho que estavam dessa cor aqui. E agora vocês podem perceber que ele já não tá mais com a cor tão forte. Ele vai apagar, depois ele volta, ele dá uma apagadinha, ele muda com a temperatura do tempo. Se é um dia quente com sol, ele vai estar uma cor mais viva. Se ele tá frio e um dia fechado, ele vai estar mais escuro, né? E eu fiz uma hidratação de 15 dias no meu lábio e foi uma micropigmentação. Eu fiz a micropigmentação, foi uma cicatrização bem tranquila. Escamou muito pouco, vai escamar sim, mas escamou muito pouco e está um lábio bem bonito. E eu aqui agora não estou com batom, nada, apenas com a hidratação da Mary Kay, que é o bálsamo deles lá, que eu adoro pra caramba, é um dos hidratantes que eu mais gosto. Então semana que vem eu vou trazer um pouquinho desse assunto pra vocês e mais alguma coisa, mais alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado da minha live. Evandro, tá tudo ok aí? Então eu espero que vocês tenham gostado da minha live, dos assuntos que eu trouxe aí pra vocês. Espero que eu tenha respondido e sanado muitas dúvidas. E se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a alguma coisa, sobre os cursos também, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Às vezes eu demoro algumas horinhas para responder, porque eu sou sozinha para me responder as mensagens, mas eu respondo sim, tá? Não se preocupe, se eu não abrir a mensagem, mas ela está ali e eu vou abrir sim, tá bom? Muito obrigada para vocês que participaram, que me acompanharam na live de hoje. Beijo! Nós vamos desligar agora.